assunto é futebol, tem muita gente, alguns ribeiros nestos da vida aí, que defendem que o placar de 2-0 a favor é sempre muito perigoso. E foi justamente o que aconteceu neste domingo no Rio de Janeiro. O Internacional estava com o jogo na mão, o jogo ganho contra o Botafogo e acabou cedendo o empate ao time carioca. Acompanhe. No Rio de Janeiro, o Inter dominou o primeiro tempo. Valdívia de cabeça mandou muito perto da trave de Jefferson, assim que a bola rolou. Aos 8 minutos de jogo, Arangues, com uma bela assistência, achou o Rafael Moura, que só teve o trabalho de abrir o placar, 1-0. O Botafogo reagiu nesta cobrança de falta, mas parou no goleiro Dida. Enquanto o Botafogo tentava empatar o jogo, o time de Abel jogou um balde de água fria nos cariocas. Valdívia encontrou Rafael Moura, que estava livre para ampliar. No segundo tempo, veio o apagão do Inter e brilhou a estrela de Emerson Sheik, que fazia sua estreia. O atacante subiu entre os zagueiros e de cabeça fez o primeiro do time da casa. O empate foi questão de tempo. Sheik cruzou para Sebadios, que deixou tudo igual no Maracanã. O Inter ainda perdeu uma chance com o Juan e com Rafael Moura, mas de nada adiantou. Placar final: Inter 2, Botafogo também 2. O resultado só se torna ruim pela maneira que foi. Como um todo, o resultado da atuação não deixa de ser positivo. Nós temos que ter consciência de que normalmente todo gol é precedido de falha, mas no segundo tempo o jogo estava muito mais controlado. Nós conseguimos chegar com a bola dominada, trocando passe, fazendo o nosso rodízio, que temos o hábito de fazer, muito mais clareza no segundo tempo do que no primeiro. Só frustração pelo empate, não pela atuação e principalmente pela forma inteligente com aquilo que nós combinamos no primeiro tempo. Já vamos analisar esse Botafogo 2, Inter 2. Chico tem uma mensagem muito importante. É verdade, Meneghete. Olha só, porque agora que está chegando o inverno, gente, não subestime a gripe. O time da vacina está sendo formado com todos aqueles que fazem parte dos grupos prioritários e precisam se vacinar para não correr nenhum perigo. Vamos aos convocados, então, desse time. São crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Pessoas com 60 anos ou mais, doentes crônicos, gestantes e mães de recém-nascidos com até 45 dias. Quem está escalado precisa se vacinar contra a gripe. Foi convocado? Então vacine-se gratuitamente de 22 de abril até 9 de maio no posto de saúde mais próximo. Uma barbada, né? Vai lá e vacina, hein? É a sua saúde que está em jogo. Secretaria da Saúde, Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença. Meneghete. Muito obrigado, Chico. O Baldasso, foi bem o Internacional? Como disse, de rendimento. Eu tenho uma dificuldade imensa de entender o técnico Abel Braga. Não é de hoje, há bastante tempo. O Abel, na vitória do Inter sobre o Vitória por 1-0, em que a produção do Inter foi muito boa, disse que ficou decepcionado com a atuação. E ontem, que o Internacional teve um segundo tempo pornográfico, o Abel disse que gostou da atuação do Internacional. O que aconteceu no segundo tempo ontem é para abrir uma sindicância dentro do Beira-Rio, para tentar entender o que houve. Mas aí ele protegeu o grupo, né? Não, mas só um pouquinho. Errado, mas ontem o que ele fez foi proteger o grupo. O Internacional ontem no primeiro tempo passeou em campo, suplantou de todas as formas possíveis o adversário. Até porque o Inter é muito mais time que esse Botafogo. Muito mais time que o Botafogo. Tá bem, normal. O Inter poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, fez 2-0, poderia ter feito o terceiro, com o Valdívia jogando muito, com o Rafael Moura jogando muito, o Arangues dando show, tudo lindo. Aí no segundo tempo, aí é que tá. Eu entender como um apagão, e é o termo utilizado pela Roberta na matéria, talvez seja um pouco simplista demais para quem é analista de futebol. Apagão por quê? Como? Só que eu não consigo entender. O Inter parou de jogar. O Inter parou de jogar. O Dida falhou nos 2 gols e teve outras 2 intervenções equivocadas. O Paulão fez o segundo tempo daquele Paulão que a gente tinha medo que viesse pro Internacional. Mas o Mancini trancou a subida dos atletas do Inter no segundo tempo. Só isso não pode modificar. Ele tirou o Júlio César, que era o pior jogador do Botafogo, e botou um outro menino, tá bem. Fez uma outra substituição no meio campo. Mas não é suficiente para alteração completa da condição de jogo. Não pode.
O que aconteceu no segundo tempo ontem, os jogadores precisam ser cobrados pelo que aconteceu no segundo tempo. Mas eu acho que a gente tem que jogar uma boa parte desse empate na conta do Dida, e eu jogo especialmente pelo primeiro gol. Acho que no segundo não tem tanta falha, mas no primeiro gol... Eu até não vou botar na conta do Abel o fato de ele ter colocado o Otavinho e o Gladstone no time e os dois terem entrado muito mal. O Otavinho foi um horror e o Gladstone estava uma barata tonta. Aí não é culpa do treinador. Mas esse jogador, o Otavinho, só abrindo parênteses, assim, eu sou um grande defensor dele, né? Mas esse rapaz está com algum problema. Inclusive jogava mais que o D'Alessandro. Ele joga muito, cara, mas ele tá fora de órbita. Vou usar uma expressão do presidente Costa. Desde que começou o ano, aconteceu alguma coisa. Vocês não acham que a zaga foi muito mal? Vocês falaram do Dida, que eu acho que falhou. O Paulão e o Juan foram muito mal, mas o Dida foi determinante. Essa bola não existe. Não, mas tá bem. Não existe. Mas o Juan sequer subiu ali. A gente acabou de ver um lance que o Emerson perdeu o gol, que ele recebe a bola num cruzamento sozinho na marca do pênalti. Muito mal. E o segundo gol do Botafogo, que a gente vai ver daqui a pouquinho também, é um cruzamento que o cara faz no meio dos dois zagueiros. Isso aí, se antecipa. O lançamento foi de Edilson, viu? Muito mal. Lançamento Mas assim, que a torcida estava pedindo no segundo tempo, né? Porque o Lucas, que era o titular do reserva Gilberto, que hoje está no Inter, não foi bem ontem. Agora, sobre o Dida, nem ao céu, nem ao inferno. O Dida do Grêmio ano passado, que nós consideramos que ele teve uma boa temporada, o Dida teve uns 2 ou 3 jogos que ele fez isso aí. Contra o Goiás, lembra? O Goiás, o Walter driblou ele e tal, ele chutou em cima do Walter. Ele foi o principal responsável pelo que aconteceu, mas eu não vou aqui crucificar o Dida. Não é o único e eu não vou crucificar. Ele errou, teve uma tarde e eu não diferente. Ele é o titular, mas errou feio. Essa história de analisar o jogo, empatar com o Botafogo no Rio é bom e tal. Eu não sei, para um time que quer se candidatar ao título brasileiro, eu acho que em tese o jogo no Rio de Janeiro, antes do jogo começar, é jogo para vitória. Com certeza. Já era pra vitória. Fora de casa. Aí tu tem 2-0 a favor, segue o 2-2. Nesse tipo de campeonato a gente não pode desperdiçar as oportunidades, cara. Não pode. E o Internacional, nos últimos anos, que sempre bateu na trave, ele sempre, quando a gente faz o balanço, a gente sempre vê que o Inter perdeu pontos imperdíveis ao longo da competição. Esses 2 pontinhos aí vão fazer muita falta. Tomara que não, mas a tendência é que façam falta lá no final. Roberto. O José Rodrigues, o velho Inter voltou, vai ser isso aí durante o campeonato. O Leonardo Padilha, em um mundo com mais Arangues e menos Gladstone. O Alexandre Araújo, destaque positivo, mais uma vez Arangues, joga muito. Destaques negativos, Gladstone, D'Alessandro, Otávio e Abel. Todos foram muito mal. O D'Alessandro teve um segundo tempo muito ruim também, tá? Segundo tempo ruim. No primeiro tempo ele não foi protagonista, mas o segundo tempo do D'Alessandro foi ruim. Ele, inclusive, esteve escondido em alguns momentos. E ele tem que ser cobrado por isso. Mas o time todo recuou, né, Baldasso? Também é verdade. Não sei se por orientação do técnico. Também é verdade. O time todo recuou. Eu até agora não entendi muito bem a saída do Valdívia. Daqui a pouco seja alguma condição física. E só isso explicaria. Porque não deveria ter saído o Valdívia. Acho que não. É que o Valdívia tornou-se titular faz pouco tempo, né? Nem sei se ele é o titular. Ele não é titular, mas jogou ele lá no Alex. Ele vem sendo escalado há pouco tempo pelo Abel. Então não sei se o Abel tem tanta convicção, mas ele era um dos melhores. O Valdívia é o 12º jogador do Abel, né? Tá mostrando isso. Enquanto o Otávio estiver voltando e buscando o melhor condicionamento, e com o Alex e outra fora, coisa, o D'Alessandro ontem, no começo do jogo, já estava de novo envolvido em confusão, peitando o jogador. Calma, o D'Alessandro tomou... Ontem ele chegou a tomar amarelo? Não, né? Não. No primeiro jogo ele tomou amarelo, ontem poderia ter tomado amarelo. No primeiro jogo ele ia ser expulso e o Abel o retirou de campo, né? Então assim, o D'Alessandro, dentro dessa ideia, que bom que ele tenha sangue nas veias. O Dr. Bellini tem uma inveja do Internacional por conta do D'Alessandro ter sangue nas veias. Só que ele tem que tomar cuidado com isso, porque senão a cada 3 jogos ele vai desfalcar o Inter em 1 no Brasileiro. E o Inter precisa dele. Agora, que jogador é o Emerson Sheik, né? Porque ele é uma ilha, né? Num Botafogo que a gente vê, não enxerga nada, e ele comandou a reação do Botafogo. Tudo bem que o Inter teve mais méritos ou foi mais preponderante para a reação do Botafogo porque recuou, mas o Sheik ele comandou essa reação do Botafogo sozinho. Não, e o Emerson é um fenômeno, porque ele é um jogador que tem uma estrela, é vitorioso onde tudo que passou. Dessa vez acho que ele não vai conseguir, porque dessa vez a estrela vai ter que brilhar muito, olha, né? O Grêmio lançou nesse final de semana essa nova coleção de fardamentos, de uniformes, né? Foi antes do jogo com o Atlético Mineiro, e nós temos imagens aí, né? Queria análise de Ribeiro Neto. Cara, eu não sou o cara mais especialista, que é o Chico Garcia, mas eu vou dizer, tá, eu
mais ou menos, tá? Não... Eu vou dar minha opinião, tá? Eu gosto... Essa aí é horrorosa. Essa é horrorosa. Essa aí... Você tem um eletrocardiograma no peito ali? Eu ainda prefiro a mais bonita que dos últimos tempos foi a do Borges, como é que é? 90... Não, 2008. Me desculpa, a camisa do Grêmio ano passado Exatamente. foi a camisa mais bonita do Grêmio nos últimos muitos anos. A fornecedora de material esportivo do Grêmio tem todo o crédito do mundo por ter feito no ano passado a camisa mais bonita do Grêmio desde 83. Não, que é a camisa do Grêmio, tudo bem. que valoriza o branco. Essa camisa aí valoriza mais o preto e eu não gosto muito. A camisa reserva, aquela branca, ficou horrorosa. Horrorosa. Eu também não gostei. Não, a camisa do ano passado era do ano A do ano passado era lindíssima. Eu gostava da Libertadores de 2009, que tinha uma barra branca na manga. O que faz a camisa do mais Grêmio ficar grossa e bonita tal. é ela ter o azul e o preto, mas ela valorizar bastante o branco. Isso dá um contraste bonito e faz a camisa do Grêmio ser lindíssima, que foi a do ano passado. Essa aí valoriza muito o preto e eu não gostei. Não, e o azul tá meio celeste, né? Tá meio morto. Xoxo, azul calcinha. Não destaca bem o azul do Grêmio. E nós separamos também imagens da rede social do Kleber, uma das que ele utiliza, né, que é o Facebook, quando ele botou uma foto, né, Chico, de alguns jogadores do Grêmio e jogadores do Internacional também, é isso? É isso aí, confraternizando. O Kleber que estava voltando em seguida, ele estava treinando até semana passada em separado, mas ele já está voltando aos treinamentos e tá ali com o Rodolfo, com o Edinho. Dida, Pará, Índio, Rodriguinho. Eles têm uma relação boa, né? Eles até estavam jantando essa semana em Porto Alegre, sábado à noite, o restaurante estava lá o Edinho, o Kleber, o Índio, também estavam jantando. O Baldasso não cansa de repetir, né, na rede social dele também, uma foto de um churrasco, acho que parece um churrasco, né? Isso. De um tempo Isso atrás, aí, no Hospital do Alessandro isso aí, também. Meneghetti, isso é um tapa na cara de quem briga nos estádios por conta da rivalidade. Os caras dentro de campo, eles estão defendendo o trabalho deles, o ganha-pão deles, estão lutando pelo time deles e tal, tudo certo. Só que fora de campo, olha aí, ó. Então isso é, para quem olha um cara com a camisa do rival e acha que é inimigo, quer matar e quer brigar e não sei o quê, olha aí o que eles fazem fora de campo, ó. E é isso que tem que ser feito, isso é um tapa na cara de quem fomenta a violência. Eu acho que esse é o sentido que nós da imprensa temos de responsabilidade ao analisar esse momento. É dar esse enfoque aí, para que o torcedor veja que é uma bobagem, que é uma insanidade ele ir para a arquibancada e brigar ou com o torcedor do outro time ou às vezes do seu próprio time. Também está acontecendo. Não, demais até. Demais. Demais até. Muito bem. Em seguida a gente volta com os donos da bola. O troféu mais cobiçado do mundo esteve entre nós neste final de semana. A taça da Copa do Mundo passou por Porto Alegre e deixou os gaúchos com a sensação de que ela vai ficar em definitivo aqui mesmo no Brasil. Do lado de fora já tinha taça, fardamento e grito de comemoração. Brasil, zil, zil, zil! Tudo isso para ver outra taça, a original. São 6 quilos e 175 gramas, quase 37 centímetros de altura e 13 de diâmetro, 18 quilates de ouro maciço e base de pedra malaquita. Valor inestimável. Uma chance, mesmo para quem não vai aos estádios, de ter um gostinho da Copa do Mundo e torcer para ela ficar no Brasil. É a primeira vez que a taça percorre todas as cidades-sede de uma Copa do Mundo. É muita emoção. Imagina tirar uma foto com a taça da Copa, que os jogadores vão levantar mesmo. É muito legal. De forma simbólica, claro, porque o campeão leva para casa uma réplica. Essa taça que todos querem levantar pertence à FIFA e só pode ser tocada por chefes de Estado ou campeões do mundo. Por isso, em Porto Alegre, quem faz as honras da casa é Dunga, o capitão da seleção campeã de 94, com direito a replay do grande momento do Tetra. Desde menino eu vi as imagens de Bellini, Carlos Alberto Torres, Mauro, né? E aí a gente estava tendo o privilégio de entrar para um grupo seleto do campeão do mundo e como menino você sempre tem a ambição de jogar futebol e fica se espelhando em algum jogador e a gente sempre sonhava um dia estar subindo aquela escada. Naquele momento a gente estava tendo essa possibilidade. E em 2014, será que vai ter Thiago Silva levantando a taça em pleno Maracanã? Acho que o Brasil tem jogadores, tem comissão técnica, tem a torcida a seu favor. Acho que uma final Brasil e Argentina pela rivalidade seria ótimo, né? É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar, não importa o resultado, vamos extravasar.
Berta. Só para encerrar, mais um recadinho dos colorados que hoje eu li pouco. Fábio Acosta Coxa. Time que quer ser campeão não pode ceder o empate e mandando no jogo. O Inter perdeu 2 pontos importantes. Muito bem. O Dunga falou em final contra a Argentina. Podia ser contra um time mais fraco, né? Não, só tem o Messi. Croácia, né? Depois joga na estreia e depois encerra. É a única seleção que pode nos tirar o título. Não, a Alemanha também.